Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa A Nossa Terra, que existe há 19 anos para levar até si o que de melhor existe e se faz na região. Estamos no ar com o mesmo entusiasmo do primeiro dia para que conheça o que é tão nosso, que nos liga, que melhor retrata esta região com tanto para oferecer. Através da Rádio Clube de Penafiel, levamos até si o que nos une numa produção da Direnor. E a bola segue agora em estúdio. Esta semana conheça a Associação de Futebol Amador de Lousada. Vamos percorrer a história, ouvir os testemunhos dos intervenientes e conhecer os projetos desta associação, que é já uma das mais reconhecidas na região norte do nosso país, pelo trabalho magnífico que vem desenvolvendo em prol do futebol amador e do desporto em geral. Fique connosco nesta próxima hora para conhecer melhor no A Nossa Terra. A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, o Rotary Clube de Paredes e a AFAL, Associação de Futebol Amador de Lousada, com o apoio Colégio Casa Mãe, Fibromad, Folhas de Madeira S.A. Deseja a todos um Santo Natal e um Feliz Ano Novo. Ines Paredes, Centro de Inspeções de Automóveis, deseja-lhe um Santo Natal e um Feliz 2017. Visite-nos em Moris Paredes. Grupo Opticália, em Vizela, Lousada e Penafiel, deseja um Feliz Natal a todos os clientes. Não sabe o que fazer aos seus óculos antigos? Deixe-os na Opticália, em Lousada. Oferecemos-lhe até 170 € na troca de um par novo. Estamos na Praça das Pocinhas, em Lousada. Valença Cidade Ativa. De 3 de dezembro a 6 de janeiro, viaje pela Eurocidade Valença-Tui no comboio turístico. Desfrute de um passeio com paisagens fantásticas nas duas margens do Rio Minho e viva o Natal. Em Valença, deixe-se surpreender pela cidade presépio. Venha à Eurocidade. Venha a Valença de 3 de dezembro a 6 de janeiro. Uma organização da Eurocidade. Primeira Feira do Mel, Cidra e Doçaria. 10 e 11 de dezembro em Ponte Lima. Uma mostra que vai juntar a doçaria tradicional, mel, cidra, licores, compotas e outros típicos sabores limianos. Junte a família e venha provar as doces tentações que temos para lhe oferecer. Primeira Feira do Mel, Cidra e Doçaria. Este fim de semana, na Expo Lima, em Ponte Lima. Valença Cidade Ativa. De 6 a 11 de dezembro, saboreie os encantos do chocolate na Fortaleza. Delicie-se com os licores, as pizzas, os crepes, os gelados artesanais, as espetadas de fruta, os waffles, os cupcakes e cake pops, licores e muito mais. Assista ao show cooking, ateliês de chocolate e à animação de rua. Venha à Valença de 6 a 11 de dezembro e delicie-se na Fortaleza de Chocolate. Escola de Condução A Lousadense. Temos ao seu dispor todas as categorias de carta de condução: CAM, ADR, TCC, manobradores, empilhadores e gruas. E a oferta de um voucher de um fim de semana para todas as inscrições. Visite-nos na Rua São João de Deus ou no Facebook. A Lousadense. Há 60 anos a formar bons condutores e a conduzi-lo para um fim de semana inesquecível. A Nossa Terra. Há mais de 20 anos. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia. A Associação de Futebol Amador de Lousada foi fundada na Vila de Lousada em setembro de 2011. Assume-se como uma organização que tem como objetivo a promoção e valorização do movimento associativo de Lousada. Desde a data da sua fundação, a AFAL é a responsável pela organização do único campeonato de futebol sénior do concelho e ao longo dos anos foi diversificando as atividades que desenvolve, desde o projeto AFAL Kids, a organização da Gala do Desporto e colaboração com as mais diversas associações do concelho em diversos eventos. Rumando alguns anos atrás, o futebol amador era o desporto rei no concelho de Lousada, mas, apesar disso, não estava bem organizado e, por vezes, era visto com pouca credibilidade pela falta de organização e disciplina. Perante a necessidade de reorganizar e dar um rumo a estes clubes amadores, em 2011 nasce a AFAL. Mas como nada nasce grande, houve muito trabalho até então.
Este projeto surge graças às associações do Concelho de Lousada que competiam nas provas de futebol amador da época 2010-2011, que reuniram esforços conjuntamente com a Câmara Municipal de Lousada e fizeram nascer esta associação para que o desporto amador fosse melhor organizado e aproveitado em Lousada. Arrancaram os trabalhos com um grupo constituído pelos dirigentes das associações locais, com o objetivo de promover e desenvolver o mundo desportivo e associativo, direcionado para as modalidades de futebol e de futsal. Hoje, a AFAL Lousada é das maiores associações do concelho, sempre com a aposta no desporto, mas também nas atividades culturais, recreativas e de forma a potenciar o movimento associativo do concelho. Contando com 450 atletas e mais de 200 delegados inscritos nas duas vertentes do futebol, futebol 11 e futsal feminino, tem um elevado número de espectadores nos campos de jogos do concelho, com uma média de 350 espectadores por jogo de 20 associações já afiliadas na AFAL. A AFAL é a associação que abrange o maior número de cidadãos do concelho de forma direta e regular ao longo do ano e é conhecida como sendo um exemplo de sucesso no que respeita à organização, estruturação e implementação de um projeto mediatizado com valor social, desportivo e cultural para a população lousadense. Estão assim a promover protocolos e programas de desenvolvimento e crescimento porque a sua estratégia passa também por chegar ao maior número de intervenientes nas diferentes atividades, quer desportivas, culturais e sociais. Falando agora apenas no desporto, o campeonato organizado pela AFAL conta com a Supertaça, a Liga AMC Invest AFAL Lousada, a Taça de Trivela e a Taça Extra. Em todas estas etapas podemos constatar a boa organização, a disciplina exigida e a credibilidade de todo o projeto que faz da AFAL uma referência nesta nossa terra. E projetos é o que não falta a esta associação. Podemos destacar a AFAL TV, o projeto Associações em Movimento e o projeto AFAL Kids, que são alguns exemplos de conquistas que esta associação vai colecionando ao longo destes 5 anos e que levam o seu nome cada vez mais longe. E para nos contar um pouco mais desta história, temos como nossos convidados em estúdio Bruno Silva, presidente da AFAL, Luís Leal, gestor da AFAL, e o professor António Augusto, vereador do Desporto do município de Lousada. Sejam muito bem-vindos ao A Nossa Terra. A bola segue nos pés do presidente Bruno Silva, que está neste projeto desde o início, um apaixonado pelo mundo do futebol, foi recentemente reconhecido pela autarquia com a distinção de mérito desportivo e está cá connosco. Mais uma vez, bem-vindo. Bruno, começamos então por si. O que é que o motivou para ser presidente da AFAL? Bom dia. Antes de mais, agradecer à Rádio Clube Penafiel a oportunidade de mais uma vez estarmos cá presentes. O que é que me motivou? Acho que, no fundo, eu fui quase empurrado para a direção, depois de um trabalho que fomos fazendo de base com todos os clubes. Aqui o meu colega e amigo que está ao meu lado, o Luís Leal, fomos trabalhando os dois mais afincadamente e depois ou era eu ou era ele. Ele preferiu que fosse eu e eu fui obrigado, entre aspas, foi com muito gosto também que aceitei o cargo de presidente da AFAL Lousada. E quais são os objetivos para esta época 2016-2017, para esta direção? O nosso principal objetivo neste momento passa por conseguir implementar de vez o projeto AFAL Kids, que é um projeto com criancinhas dos 6 aos 9 anos e este ano, sem sombra de dúvidas, queremos até ao final desta época implementar o projeto. E, portanto, é um dos objetivos desta direção, que é também um desafio. Mas como é que encara este desafio de presidir esta associação em constante crescimento e a diversificar cada vez mais os eventos que organiza ou co-organiza lá em Lousada? O meu trabalho, se calhar, é o mais simples. Eu tenho a vantagem de ter um grupo de amigos que trabalha comigo diariamente. Sem eles, sem todos os órgãos sociais da AFAL Lousada, nada disto era possível. E eu costumo dizer que nós somos meios lunáticos, perdoem-me o termo, mas de vez em quando vai surgindo mais uma coisa que poderia ser interessante e nós vamos fazer. Vamos andando até conseguirmos fazer. Esse é o maior desafio, é sempre também desafiar os outros?
Eu acho que o nosso maior desafio é fazer algo que fique na história do futebol e do desporto em Lousada, sempre em crescimento. Quais são, para si, as principais diferenças entre gerir uma associação como a AFAL e gerir outro tipo de associação desportiva como os clubes locais? O nosso projeto é muito mais complexo, diria eu. Há uma porque estamos a organizar um campeonato de futebol e quando falamos de futebol estamos a falar de extremos, não é? Nós temos grandes maus exemplos desde a Primeira Liga para baixo, portanto quando organizamos este tipo de campeonatos temos uma série de desafios diários para resolver. A principal delas é, semana após semana, lidar com as frustrações, entre aspas, de todos aqueles que perdem, porque os que ganham normalmente não se costumam queixar. Aqueles que perdem normalmente costumam sempre arranjar algum tipo de desculpa. A maior delas será aquela que reside no futebol em todo o mundo, que é a arbitragem, mas eu costumo dizer que essencialmente eles têm de começar a aprender a olhar primeiro para os seus próprios erros, porque se eles olharem para os seus erros vão perder menos vezes. Se continuarem a assobiar para o lado, certamente vão perder mais vezes. Claro. E sente o peso da responsabilidade de presidir uma associação tão dinâmica como tem sido a AFAL, que tem já um papel de destaque no movimento associativo lousadense? Sinto que nós crescemos de uma forma, diria, avassaladora. Se calhar nós sempre fomos, e posso falar neste caso mais concreto com o Luís Leal, sempre fomos sonhando em crescer, em fazer projetos diferentes, em fazer algo que não existe nem no nosso concelho, nem na zona norte do país. E o que é certo é que vamos assumindo um projeto de cada vez, vamos ir trabalhando, vamos ir preparando de maneira que quando ele surja de uma maneira exemplar e sem erros. Portanto, esse é um grande desafio sempre, constante. No dia em que eu, pessoalmente, e falo por mim, acho que não tenho mais nada a acrescentar de futebol, deixo de ser presidente da AFAL. Claro. Qual é o orçamento da AFAL para cada época? Porque estamos a falar de um crescimento que também implica um crescimento orçamental. Rondará os 60 mil euros. E como é que vocês conseguem arranjar esse dinheiro todo? Como é que é a angariação de fundos? Nós temos as receitas próprias, que advêm das inscrições, advêm das multas dos clubes. Temos excelentes amigos, porque são nossos parceiros, são nossos patrocinadores. Além de patrocinadores, são amigos. E basicamente é um controle de cêntimos todos os dias. Não estamos a chegar à altura de Natal, quando toda a gente vai fazer jantares de Natal, nós não fazemos em casa, só na noite consoada, torna-se difícil gerir. Mas até hoje contamos também com o apoio, com o subsídio da autarquia, que tem sido São os parceiros institucionais que vocês têm, quais são eles? Sem dúvida. Nós temos a autarquia, que é o nosso principal parceiro e tem sempre a porta aberta para nos receber. E depois temos a Opticália, temos a de Trivela e temos a Lousa Corpus. Estamos a trabalhar neste momento num novo projeto que tem a ver com a angariação de novos patrocinadores, que além de nos permitir também a nossa sustentabilidade financeira, vai permitir aos nossos atletas, diretores e sócios das nossas associações desportivas obterem benefícios e descontos em lojas do Conselho, do tecido económico de Lousada. E como é que vocês convencem esses parceiros a sê-lo? Às vezes é muito difícil, mas temos tido a vantagem de, depois de eles serem nossos parceiros, tornarem-se nossos grandes amigos, ao ponto de, por exemplo, nas últimas eleições, 2 deles serem os grandes responsáveis por eu ter continuado mais um mandato. Por isso, portanto, sentem também o apoio dos próprios parceiros da associação? Eles têm sido inexcedíveis e qualquer coisa que seja em que nós precisemos, eles estão sempre lá para nos ajudar. Por isso, trabalhar com eles e com a autarquia tem sido muito fácil. E agora, nesta fase, é preciso pensar em projetos daqui para a frente. O que é que pretende para a sua associação? Aquilo que eu pretendo é continuar a ser os melhores. E entre melhores e maiores vai uma diferença muito grande. Nós nunca abdicaremos dos nossos princípios, que são princípios básicos e que, além de estarem escritos regulamentarmente, são aqueles princípios que nos norteiam e que nós, entre direção e gestor desportivo, vamos mantendo. Portanto, nós vamos crescer conforme as pessoas quiserem estar no nosso projeto.
E nós vamos conseguir fazer novamente coisas novas. Vamos conseguir criar a Liga de Futsal Feminino, porque também era uma aposta nossa para esta época que não foi possível realizar, principalmente por não termos abdicado dos nossos princípios. A Falquides vai obrigatoriamente arrancar também. Realizámos na semana passada uma iniciativa com a Câmara Municipal de Lousada, que é a Gala do Desporto, em que nós já falamos nela praticamente desde o primeiro dia que criámos. E é uma referência já na região, não é? Sem dúvida, acho que nesse aspecto fomos quase pioneiros, não digo pioneiros, mas fomos quase pioneiros, mas o modo como a gala foi organizada e como foi estruturada, acho que é um orgulho para todos os lousadenses, porque são as associações que têm a possibilidade de nomear e de escolher os nomeados. Não existe nenhuma, contrariamente àquilo que se vai falando, não existe nenhum dedo municipal ou nenhuma decisão política para atribuir os prémios. São as associações. Uma isenção. Exatamente. Natural. E essa é que é a nossa maneira de estar, seja na Gala no Desporto, como em todos os projetos que nós estamos. Falou aí no trabalho do futebol feminino, porque vocês, para além do futebol sénior masculino, também têm outras áreas, nomeadamente o futebol juvenil, o futebol de 11 feminino e o futsal feminino. O que é que vos leva a alargar cada vez mais a vossa ação? Inicialmente nós começamos com o futebol de 11. E nós temos um projeto diferente de todos os outros que existem aqui na zona norte do país. Temos um gestor desportivo, que está aqui ao meu lado, que é o Dr. Luís Leal, que nos permite estarmos estruturados de maneira que seja fácil para nós criar esse tipo de iniciativas e fazer uma coisa que mais ninguém faz, que é dar visibilidade a todos eles. Nós temos uma mini primeira liga em movimento. Nós filmamos os jogos todas as semanas, nós fotografamos os jogos todas as semanas, damos a possibilidade aos atletas de irem ao Facebook buscar a sua fotografia. Fazemos e vamos fazer na próxima semana, por exemplo, uma campanha de recolha de alimentos solidária para ajudar instituições do Conselho. No fundo, esta dinâmica só é possível porque há alguém que se dedica a criar e a gerir este tipo de eventos? Exatamente. Não seria eu, nas minhas horas vagas, ou os meus colegas apenas, nas horas vagas, que conseguiríamos fazer tudo isso. O nosso gestor tem, obviamente, um grande mérito naquilo que é feito no nosso dia-a-dia. Já lá vamos falar com ele. O Bruno, quais têm sido as maiores dificuldades e de que forma é que a direção as tenta resolver? Eu tenho uma vantagem muito grande, tenho uns colegas de direção e nos órgãos sociais que são excelentes. Não criam grandes problemas, eu também não tenho necessidade das coisas ser todas feitas à minha maneira, mas o que é certo é que conseguimos pensar todos da mesma maneira e com um objetivo único que passa por nós não precisamos, espero que entendam esta frase, nós não precisamos da AFA Lousada para nada. Estamos ali porque gostamos, amamos o futebol, queremos deixar a nossa marca, e eu, pessoalmente, quero deixar a minha marca no Conselho. Acho que vamos fazer, enquanto lá estivermos, vamos fazer um trabalho notável e que será lembrado durante muitos anos, mas não estamos agarrados ao poder. E essa forma de trabalhar permite-nos fazer as coisas de uma forma apaixonada. Logo, tudo aquilo que nós fazemos tem obrigatoriamente de estar certo, porque é feito com carinho, é feito com muitas horas de trabalho, tudo é pensado ao pormenor. E a Rádio Clube na Fiel tem estado presente, por exemplo, em algumas das nossas finais, e percebe-se, também são eles próprios a dizer que muitas das vezes nem nos jogos da Primeira Liga as coisas estão estruturadas daquela forma. Nota-se que vocês, e pelas palavras do Bruno, que trabalham todos em conjunto. Se alguns se queixam que nas direções há uns que trabalham, outros que não trabalham, você não tem essa razão de queixa, pelo menos aparentemente, e pelo discurso. Tenho, é óbvio que nem todos temos tempo. A mesma disponibilidade. Por isso é que eu volto a frisar que o nosso projeto será sempre diferente e será ganhador, porque nós temos um gestor que nos permite chegar, por exemplo, a uma reunião uma vez por mês e numa hora de trabalho resolvermos todos os problemas. Exatamente, não é? Podemos reunir ocasionalmente todas as semanas, por exemplo, mas o volume de trabalho é muito menor, porque eu com ele vamos fazendo as coisas semanalmente, diariamente, porque quase todos os dias passo na associação, se não é fisicamente é por telefone, portanto, ao falarmos todos os dias conseguimos resolver mais as coisas, apesar delas nem sempre ser fáceis. Claro. Quando deixar de ser presidente, como é que vai olhar para o trabalho da
olhar com muito gosto, porque tenho a certeza que nós fizemos um trabalho fantástico e vou caçar o meu filho e vou ver futebol. Mas pretendem dar seguimento, ou seja, começarem já a incentivar outras pessoas a poderem tomar conta do cargo? Eu, por acaso, já fiz isso, não deu os melhores resultados, mas obrigatoriamente essa também é a minha responsabilidade. É no dia em que abdique de ser presidente, apresentar uma alternativa que seja credível e que consiga manter a associação nos mesmos caminhos. Esse também será um desafio para mim, para que as coisas também, de um momento para o outro, não deixem de fazer sentido. Estivemos também à conversa com Eduardo Pinheiro, antigo presidente do Clube Águias de Figueiras, que é o sócio número 1 da AFAL. Eduardo Pinheiro partilhou connosco como surgiu a ideia de reorganizar o futebol amador em Lousada e defende ainda que estar associado à AFAL é uma mais-valia para todos os clubes em termos de credibilidade. Bem, a ideia começou por nós sentir, nós clubes, eu falo para o clube onde eu era presidente, sentir falta de uma organização para organizar melhor os campeonatos, o amador, pronto, e tinha que haver algo que conseguisse melhorar isso, e pronto, então foi quando se juntou os presidentes das associações, falou-se, organizou, fez o seu projeto e fundou-se a AFAL. A AFAL vai melhorar muito a nível de disciplina, por exemplo, melhorou muito, melhora, e os clubes sentem isso e sentem outras responsabilidades a nível de disciplina e a nível mesmo de trabalho dia a dia dos clubes, sentem tem um apoio por trás se necessitar dele. As pessoas olham para nós de uma maneira diferente. Eles têm que criar um projeto, a AFAL adicionou este projeto, está tudo a correr bem, dentro dos possíveis está tudo, muito mais gente. Acho que cada vez mais tem mais gente a ver os jogos. E mais, digo eu, e já que sentem a responsabilidade dos clubes serem castigados se o comportamento não for bom, se a disciplina não for boa, se os clubes são castigados. E então a AFAL tem que dar o castigo devido. As pessoas já sentem isso e já são mais responsáveis mesmo a ver os jogos. Os próprios adeptos já têm mais cuidados em ver os jogos. Bem, em termos de cidades, a AFAL precisava de instalações novas, de instalações melhores, apoios financeiros, porque para ajudar a AFAL a conseguir ainda ter outros projetos mais à frente. Sabemos que hoje em dia a AFAL é uma associação que investe muito na divulgação de eventos para que todos fiquem a conhecer mais de perto o trabalho que é feito pelo futebol amador em Lousada. Flávio Sousa está há 3 anos como fotógrafo nesta associação. Captar a emoção do futebol amador não é tarefa fácil, mas possível pelo melhor olhar deste fotógrafo que partilhou com a nossa equipa de reportagem da Direnor como é contar a história do jogo em fotografias. Primeiro que tudo foi o facto de gostar muito do desporto em si, portanto o futebol. A arte da fotografia ou a área da fotografia que me apaixona já há bastante tempo e começou basicamente dessa forma. E depois houve o convite por parte da AFAL que viu as fotografias que eu estava a divulgar por mim próprio e fez o convite então para colaborar com ele. Bastante autónomo, eles dão-me totalmente liberdade criativa, portanto o facto de gostarem do trabalho é bom. Mas se eu puder experimentar coisas diferentes, e eu gosto de fazer isso, a arte da fotografia também é um bocado isso, é experimentação fotográfica e nunca me amarraram as mãos, se quisermos chamar assim, para tirar fotografias daquilo que eu quisesse ou do que eu visse ou que eu achasse. Para mim aquilo é um evento, é uma história que estou a contar através de imagens. Muitas vezes tem vídeo a acompanhar, então podem ver os vídeos dos jogos, mas muitas vezes não têm. E então é a fotografia que é o elemento que tenho que contar. E então tento pôr de uma forma, com uma cronologia que me parece adequada, que conta um bocadinho da história do vencedor, do vencido, do fair play, do próprio intempérie, se for o caso, portanto, que conta um bocadinho daquilo que se passou no dia e dessa forma eles próprios comunicarem melhor e então terem as ajudas que muitas vezes precisam, de patrocinadores, de parceiros e dos eventos todos que eles fazem, de todas as associações, se tirarmos melhores fotografias ou melhores vídeos e fazermos a comunicação melhor ainda, digamos, melhor vamos fazer por eles também. Apito para o regresso em campo, bola nos pés de Luís Leal, o rosto desta associação que está desde a primeira hora neste barco do futebol amador, gestor da AFAL e um amante deste desporto, o homem que está sempre nos bastidores, mas que está atento a todos os pormenores. Seja bem-vindo, Luís. Obrigado, muito bom dia. Quais são as suas principais funções na AFAL?
As principais funções é gerir e programar tudo aquilo que acontece dentro e fora da AFAL, para que tudo funcione de uma forma linear e correta, segundo os nossos objetivos. Está a tempo inteiro na associação? Tempo inteiro. Sente que o trabalho que foi feito por esta direção é devidamente valorizado pelas pessoas envolvidas? Muitas das vezes pelos adeptos não é? Porque os adeptos veem os resultados e veem o que se passa dentro do campo, principalmente pelas decisões dos árbitros, como o Bruno falou. E muitas vezes esquecem-se aquilo que é feito durante uma semana para que se chegue ao jogo e esteja tudo em perfeitas condições mesmo para a potenciação dos próprios atletas. E muitas vezes os adeptos, por um pequeno pormenor, esquecem-se de todo esse trabalho e às vezes é um bocado inglório nesse sentido. E são esses os pequenos problemas semanais ou dia-a-dia que fazem com que seja mais duro trabalhar na AFAL? Às vezes são esses pequenos problemas que são grandes problemas, muitas das vezes. Se calhar somos nós que achamos que são grandes problemas, também se calhar pode ser um erro nosso, mas é a nossa forma de estar e de trabalhar. Esses pequenos problemas nós tentamos solucioná-los todos individualmente, não é? Para que não se torne um grande problema. Às vezes consideramos que esses pequenos problemas são grandes problemas, mas as dificuldades às vezes são mesmo essas, pequenos problemas que se tornam grandes para nós. Claro. E que tipo de apoios se comprometem a dar às associações e aos clubes que participam nos vossos eventos? Porque vocês trabalham muito com as outras associações, Sim. não é? Nós trabalhamos, além de nós organizarmos todas as competições na qual os clubes integram a AFAL Lousada, nós também fazemos o apoio ao movimento associativo no Conselho e principalmente aos nossos filiados nesse sentido, tanto na sua própria estrutura interna, tanto na própria preparação de época esportiva, tudo aquilo que envolve a nível associativo a organização e a direção de cada um. Nós tentamos apoiar e ajudar da melhor forma, de uma forma profissional, também para que eles comecem a crescer e a crescer sustentadamente. E alguns resultados têm sido bastante satisfatórios nesse sentido. Muito bem. Quais são as principais motivações para continuar a desenvolver este trabalho que por vezes é tão ingrato e que não é devidamente reconhecido? Como é que alguém que trabalha diariamente para estas pessoas, como é que se motiva? Com novos projetos, com mudanças de alguns paradigmas das próprias associações, das próprias localidades, tentar transformar ou criar algo diferente, é essas motivações. Novo projeto, nova motivação, e é por aí. E qual é o feedback que recebem dos vossos associados relativamente ao trabalho que fazem? O feedback geral é positivo. Considero que eles notam que nós estamos lá para ajudar e que ajudamos, e quando realmente precisam eles pedem a colaboração e sabem que nós lá estamos. Dessa forma, às vezes considero que no final dos tempos, certamente essa ideia e essa afirmação será muito mais valorizável se um dia não tiverem. O Bruno dizia que muito do que é o trabalho feito pertence ao Luís. Todos os dias dar um bocadinho de si à AFAL é o que o move. É o meu trabalho, não é? E se é o meu trabalho, tenho que ser profissional naquilo que eu faço. E faço-o da melhor forma. Eu costumo dizer que gosto de acordar e acordar bem para aquilo que vou fazer a seguir. Pronto. E enquanto sentir isso, espero continuar a acordar dessa forma. Quando deixar de o sentir, de acordar e dizer, vou ter que ir trabalhar, peço desculpa pela expressão, se calhar deixo a AFAL. Quais são os projetos mais relevantes que têm para os próximos tempos, para a AFAL? Falámos no AFAL Kids, que é um projeto que se nota pelas associações que é um impulsionador mesmo para elas. Outros projetos organizativos também, apoiar ainda mais a nível organizativo as associações nos seus eventos culturais e recreativos, também fazermos esse apoio muito mais integrado e intenso, e também com que eles percebam que nós somos um aliado deles para melhor organizar. Reestruturá-los todos de uma forma muito mais sustentada, como referi, e será esse um dos principais caminhos que devemos seguir. E quais são as carências que encontra diariamente na AFAL? Será sempre a questão das pessoas acharem que uma decisão de arbitragem pode influenciar todo um trabalho. Essas são as maiores carências, porque acho que de resto do trabalho flui naturalmente. Sim. Já está sistematizado de uma forma
regular. Já é uma máquina. Sim, já foi programado também para que o seja de alguma forma, para seja mais fácil também este crescimento sustentado ao longo dos anos. Muito bem. E de que forma as instituições públicas, no caso a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, apoiam o vosso trabalho? Eu particularmente estou em contacto sempre diariamente direto com o Gabinete de Apoio do Gabinete do Desporto da Câmara Municipal de Lousada e mesmo com o vereador sempre que é possível, e esse apoio e essa troca também de algumas experiências, que já tivemos alguns projetos em comum, consigamos e temos bastante interação nesse sentido, o que faz com que nós também aprendamos, cresçamos e também consigamos dar e demonstrar algumas sinergias relativamente àquilo que poderá ser feito ou não. Mas é um apoio importantíssimo no seu trabalho. Sem dúvida. Também conhecer algumas realidades que às vezes nós não conhecemos, também são reportadas pelo Gabinete de Desporto e também estamos sediados no Complexo Esportivo de Lousada, com o apoio do município e com o que faz com que nós também tenhamos essa ligação muito próxima. Para nos falar da importância que esta associação realiza no futebol amador, temos em estúdio o vereador do Desporto do município de Lousada, professor António Augusto. Seja bem-vindo a esta conversa. Como é que vê este crescimento e evolução constante numa associação como a AFAL? Olá, muito bom dia. Vejo com muito bons olhos. A AFAL é extremamente importante no panorama desportivo de Lousada. A AFAL envolve um conjunto muito significativo de jogadores e, portanto, é responsável por um conjunto muito significativo da prática desportiva que ocorre semanalmente em Lousada. Não apenas no futebol sénior, que será o grande ponto forte da AFAL, mas também, no futsal feminino e também na AFAL Kids, portanto, nos mais novos. Portanto, a AFAL é extremamente importante no panorama desportivo, diretamente desportivo, mas também é extremamente importante nas dinâmicas associativas locais. Muitas associações, se calhar, não tinham a dinâmica que têm, não fariam tanto sentido nas freguesias se não tivessem a AFAL, se não tivessem uma equipa de futebol e se não participassem no campeonato promovido pela AFAL. Em crescimento, a AFAL deve-se também a agentes da terra, ao bairrismo que existe em Lousada? Sim, é extremamente importante esse bairrismo. As associações são geralmente associações que acabam por representar as diferentes freguesias e, portanto, havendo jogos entre freguesias vizinhas, obviamente que esse bairrismo, esperemos sempre que de uma forma positiva, e geralmente esse bairrismo expressa-se de uma forma positiva e saudável, não é? Certamente existem exemplos de que nem sempre é assim, mas esses exemplos são obviamente residuais, mas por essa forma também o campeonato é tão importante, não só pela prática desportiva, mas precisamente para essa coesão dentro das próprias freguesias. Enquanto vereador do desporto, como é que vê o trabalho desta direção? Acho que vejo muito bem, é extremamente importante, é uma associação extremamente dinâmica, é uma associação que começou pelo futebol e começou pelo futebol masculino e sénior masculino, mas rapidamente percebeu que se queria ser importante para a dinâmica desportiva local, não se podia ficar pelo futebol feminino e, portanto, pelo futebol masculino. E rapidamente também mudou de género, rapidamente também começou a organizar e a participar em competições para competições femininas e também rapidamente começou a olhar para as bases e lançou o AFAL Kids, portanto lançou competições, encontros de futebol para miúdos. Portanto, é mais uma vez... O que envolve uma comunidade ainda maior. O que envolve uma comunidade ainda maior. Que importância é que atribui a AFAL no mundo do futebol amador? Porque, como eles diziam há pouco tempo, já começam a ser a referência na região, a fazer coisas que na região não existe. Que importância tem esta associação, não é, que envolve todas as outras, no município de Lousada e depois já na região? Sim, tanto quanto nós sabemos, a AFAL na região é uma associação muito considerada, é uma referência na região. Aliás, os membros da AFAL desempenham cargos importantes na própria Federação de Futebol Amador do Norte e, portanto, para nós é sempre muito positivo que as nossas associações sejam também uma referência a nível nacional e a nível regional.
E de que forma é que a autarquia apoia esta associação com tanta dinâmica? Nós temos 2 tipos de apoios para esta dinâmica. Uma delas é diretamente à AFAL, são pequenos apoios financeiros anuais, é a cedência de instalações e depois é o apoio pontual sempre que a nossa logística, sempre que as nossas instalações possam ser colocadas à disposição da AFAL. Para além deste apoio direto à AFAL, nós temos também o apoio a todos os clubes que participam nos campeonatos da AFAL. E nós apoiamos os clubes de diferentes formas, também com pequenos apoios financeiros, pequenos subsídios, mas também com o pagamento dos exames médicos e dos seguros desportivos para todos os atletas, que nos parece também que é um apoio significativo. Muito importante. Muito importante. Além disso, também procuramos participar na manutenção e na realização de pequenas obras aos parques desportivos das diferentes associações. Portanto, há um apoio, podemos dizer, financeiro e logístico. Há um apoio financeiro e um apoio logístico. Obviamente que, enfim, as autarquias vivem, todas elas, com dificuldades, a Lousada não é uma exceção. Gostaríamos muito que os apoios pudessem ser maiores, eles poderão vir a ser maiores, mas julgo que serão os necessários para que o campeonato possa se desenvolver de uma forma saudável. E falando de futuro, sendo uma pessoa atenta e próxima das associações existentes no Conselho, o que é que faz falta à AFAL? Eu acho que a AFAL deve continuar com esta dinâmica e não se deve ficar e deve procurar todos os anos apresentar uma novidade ao Conselho. E, portanto, se continuar com esta dinâmica, certamente nós vamos ver uma AFAL cada vez mais importante no panorama desportivo local. E vão continuar a apoiar? Obviamente que sim. Taça Trivela, Taça Lousa Corpus, AFAL Kids, Liga Opticália, são vários os eventos que esta associação realiza ao longo de uma época. Fomos junto de um dos patrocinadores perceber qual a sua ligação. Foi notório a admiração e amizade com que partilhou connosco acerca da AFAL Lousada. Ivo Loureiro é uma das pessoas que apoia e nutre amizade, respeito e admiração por todo o trabalho que esta associação desenvolve há já alguns anos. Uma associação amadora que trabalha com muito profissionalismo. Não só pela necessidade de divulgação do nome Opticália, mas também pelo conhecimento passado do trabalho que a organização estava a efetuar a nível de profissionalismo, organização e também divulgação da marca Opticália. Vamos no 2º ano e com toda a certeza para a continuidade. Já é uma parceria de confiança e de amizade que prevejo que no futuro irá continuar, se não aumentar. Muito positivo mesmo. Quanto mais não seja pondo de parte o lado de promoção, de publicidade da marca, mas também pelo espírito de camaradagem, de convívio. Estamos hoje a falar e ainda recentemente estivemos todos reunidos e criou-se fortes laços também com a associação. Curiosamente, eu fiquei muito espantado quando conheci a organização. Eu próprio tive uma passagem pelo futebol amador há uns anos atrás e estava a contar com algo levado com muito mais ligeireza, por assim dizer. Quando deparei com esta realidade, vi profissionalismo, posso mesmo dizer um nível de organização que muitas vezes não se vê em estruturas federadas e profissionais. Eu já disse e volto a repetir agora aqui publicamente que o amador no nome está por uma questão legal apenas, porque eles de amador não têm nada, e estou a falar a nível da organização, mas também sempre prestigiando os atletas que nela competem, porque a organização sem a competição não é nada. Continuação do excelente trabalho que estão a fazer. Eu gostaria de ver mais apoios para esta organização, porque merece todo o respeito. Estamos a falar de centenas de horas de trabalho, centenas de atletas que vêm ali os seus tempos preenchidos e com um objetivo em comum. E também a movimentação que tem na economia local, porque estamos a falar de muitos jogos, muitas atividades. E nunca esquecer que a AFAL é muito mais do que futebol. Quem não conhece deve procurar pesquisar o trabalho solidário que eles levam a cabo. É de louvar, nunca é demais. E também é um dos motivos porque nós queremos continuar associados a essa grande estrutura que é a AFAL. Eu acho que não há ninguém que não conheça o nome AFAL. E felizmente agora também Liga Opticália, que é a modalidade que eu apoio. Competição apoiada por excelentes marcas, vem trazer grande credibilidade e acho que no futuro ainda vamos ter mais e melhor daquela estrutura. Depois deste testemunho, regressamos ao estúdio. Bruno Silva, como presidente, como é que se sente ao ouvir estas palavras de parceiros? Sinto-me obrigatoriamente contente. Não é nada que eu já não soubesse, porque conversamos regularmente.
É ótimo reconhecer ou ouvir este tipo de elogio. No fundo, permite que nós diariamente continuemos a trabalhar com a certeza que estamos a trabalhar bem. Só queria deixar um pequeno parêntese que tem a ver com o facto de o Ivo ter dito que mais pessoas deviam ajudar. A AFAL sempre teve uma política de publicidade muito restrita. Nunca quisemos... Por demasia? Exatamente, nunca quisemos ter 30 patrocinadores. Queremos ter aqueles que achamos que são os justos e de uma forma em que nenhum deles faz concorrência ao próprio. Ou seja, nós temos uma ótica que está fechado esse leque. Temos uma loja desportiva, também está fechado. Vocês quase que vão sectorizando a publicidade, Exatamente. até para que eles possam ter outro retorno. Exatamente, neste momento. E aproveitando também, já que cá estamos... O novo projeto que nós temos, que vai dar benefícios e descontos aos nossos atletas associados das associações, vai ter uma escola de condução, que é a Escola de Condução Lousadense, a Bimapur, vai ter uma loja de eletrodomésticos, que é a Tecnijá, e a Lousa Motive, que é uma oficina de automóveis. São tudo áreas que são essenciais aos atletas, aos associados, e que eles podem usufruir de algum tipo de desconto e de campanha. Vocês têm essa preocupação, ou seja, nós queremos sócios, mas também queremos que eles se sintam bem connosco. Nós queremos rodar tudo aquilo a que eles têm direito, de melhor. É óbvio, ainda há dias dizia aqui ao Luís Leal que se não tivesse os jogos ao domingo eu era presidente da AFAL durante 50 anos. Só aquelas 3, 4 horas e depois alguns telefonemas durante a semana é que às vezes desmobilizam, mas nós fazemos tudo em prol do associado. Nós nunca pedimos para nós. Claro. Tudo aquilo que nós pedimos, e está aqui um município que pode comprovar, o próprio subsídio que nós temos, não fomos nós que o fomos exigir à autarquia. Ficámos satisfeitos, obviamente, até porque neste momento ele faz todo o jeito, não é? Porque toda a gente conta migalhas. Nunca é demais, não é? Exatamente, mas fazemos questão também de o saber aplicar e não gastamos se não tivermos. E neste momento, possibilitar aos atletas, aos clubes, e a toda a gente que envolve o desporto obter benefícios, e estamos também, obviamente, aqui a obrigar os nossos parceiros a serem ou a criar mais amigos, porque tenho a certeza que também estes novos parceiros que vão entrar agora, no próximo ano, estarão um bocado corpo e alma e a dizer não, temos de ir para a frente porque nós queremos mesmo ajudar. Claro. Professor António Augusto, o Bruno acabou de dizer nós não gastamos o que não temos. Vocês têm essa noção que até a gestão é feita ao pormenor nesta associação? Sim, a ideia que nós temos é que efetivamente a associação é muito bem gerida, está muito centrada nas associações que são membros da AFAL e, portanto, nós também apoiamos dentro das nossas possibilidades e julgo que é uma fórmula que tem funcionado muito bem, e se o caminho é não gastar o que não temos, acho que é um ótimo caminho. Claro. Luís Leal, enquanto gestor, que projetos tem em mente para o futuro da AFAL? Os projetos também são sempre ligados à parte financeira, não é? Claro. Nós estamos aqui a falar da parte financeira e claro que nós programamos de uma forma muito, muito afinada, por assim dizer, a máquina para que consigamos criar novos projetos e manter todos os projetos que temos. Os novos projetos serão sempre adequados à realidade atual. Se surgir amanhã uma realidade completamente diferente e se um projeto novo encaixar, certamente pegaremos nesse projeto e lançaremos. E há algum que possa partilhar connosco, que esteja aí na manga? Queremos enraizar muito, muito, muito forte nas associações, que é uma dificuldade que vamos ter no futuro, que é a AFAL Kids. Também estamos a fazer um apoio direto com profissionais para começarem as associações a integrar e organizar treinos e receber os miúdos de uma forma programada e consciente, não de uma forma banal e pelos números apenas. E esse trabalho está a começar a ser feito de levarmos pessoas profissionais a explicar aos diretores como é que funciona a nível de camadas jovens a organização interna dos próprios clubes.
E esse será um trabalho no curto espaço de tempo na qual vamos incidir muito neste período. Até porque apostar nos kids, nas crianças, é o futuro da AFAL também assegurado. Sim. Também mudar um bocado o paradigma da competição sénior e começar a mentalizar os miúdos. Há um movimento associativo, também para começar a integrar as próprias associações da nossa experiência que nós todos tivemos quando éramos mais novos, que foi as nossas associações que nos fez brincar e jogar a bola a primeira vez. Essa questão às vezes estava a ficar um bocado já esquecida na parte associativa, e voltar outra vez a que daqui a 15 anos ou 20 essas crianças tenham uma lembrança positiva das associações também faz com que elas se integrem nas associações no futuro e mantenha as associações vivas e ativas. Isso acho que é um dos pontos mais importantes. Na parte de serem crianças de 6 aos 9 anos, têm características e especialidades um bocado diferentes do que é trabalhar com adultos. E nosso apoio às próprias estruturas que não estão muito organizadas ainda para essa valência será focada nisso. Outros projetos, o futuro os dirá. Claro. Eu posso lançar um, se me permite. Então, claro. Eu sei que o Luís Leal vai falar nele, depois de eu dizer. Nós vamos lançar uma revista este ano. Ele já pode falar nisso porque já andamos a trabalhar nisso. Este ano é muito breve, não é? Porque este ano, esta época desportiva. Já andamos a prepará-la há meio ano e ela vai conhecer a luz do dia, obrigatoriamente. Sim. E a revista é para que todos se sintam mais próximos da competição. Sim. O objetivo da revista é também um pouco procurar preencher uma lacuna que existe localmente, que não existe nenhum suporte físico de imprensa? De imprensa a nível de revista, jornais, e o objetivo não é particularmente só o futebol, e é o desporto no concelho, e a aposta será dar a conhecer as pessoas que estão muitas das vezes por trás da parte do jogo, e também conhecermos diferentes realidades, de diferentes associações, não só do futebol, de outras instituições, personalidades de Lousada que de alguma forma partilhem o gosto do desporto, e a revista será um projeto mensal. Já estamos a trabalhar há um ano, ainda estamos nessa fase. Custa lançar e estar a máquina toda pronta para lançar e ser contínua, não ser uma coisa pontual, temporariamente. Não, tem que ser enraizada. Também a parte financeira também é importante, está-se a completar o estudo nesse sentido, mas será um projeto a lançar no início do próprio 2017. Será esta a prenda de Natal que nós queremos. Mais um projeto arrojado, não é, para a AFAL. Questão aos dois convidados, para finalizarmos, deixar, não é uma questão, é um desafio, deixar uma mensagem aos vossos jogadores e adeptos. Eu vou ter de ser mau e vou ter de usar a palavra duas vezes. Em primeiro lugar, queria aproveitar para pedir a todos aqueles que no próximo fim de semana vão aos campos para abdicarem de €1 das suas prendas de Natal, ou menos um café, ou qualquer coisa do género, e que levem um alimento para ajudar as famílias carenciadas. Foi uma das iniciativas que nós já fazemos há alguns anos e que me dá grande prazer. Tem a ver com o facto de conseguirmos o maior número de alimentos possíveis para entregar a uma instituição de solidariedade social, que depois saberá obrigatoriamente distribuí-la por quem mais necessita, e para permitir a que alguns tenham um Natal muito melhor. Depois queria dizer aos jogadores que isto é apenas uma liga de futebol, e que no fundo eles são todos amigos, porque todos eles se conhecem, todos nós nos conhecemos, e que eles se divirtam. E queria também aproveitar o facto para agradecer a todos os nossos parceiros, patrocinadores da Câmara Municipal, e aos meus colegas da direção que hoje não estão cá, porque sem eles nada disto era possível. E à Rádio Clube Penafiel, uma vez mais, por continuar também a ser uma ótima parceira de trabalho. É o nosso trabalho. E assim termina a primeira hora do programa A Nossa Terra.
Foi uma hora inteiramente dedicada à AFA Lousada. Mais uma vez, obrigada pela vossa presença e parabéns pelo vosso trabalho desenvolvido em prol do associativismo. Um obrigado também para todas as pessoas que contribuíram para que este programa fosse ainda mais rico. Constatamos, assim, que toda uma equipa trabalha em prol do mesmo objetivo, desde a direção, os treinadores, patrocinadores e até os adeptos do futebol popular. Merecem que todo o sucesso seja duradouro e esperemos ter espelhado da melhor forma possível a AFAL. Parabéns pelo sucesso e pela ambição. A próxima hora será dedicada ao Rotary Clube de Paredes com a apresentação de Natália Ferreira.